O nosso convidado do quadro Saindo da Toca de hoje é o Manuel Simeão. Manuel Simeão é um libertário. Começou a estudar lá pelos seus 14 anos, graças ao que ele considera um verdadeiro milagre. Como é milagre o cadeirante sobreviver pelas ruas de União dos Palmares. E é sobre este e outros assuntos que o Manuel Simeão está aqui para sair da toca. Muito obrigado por ter aceito conversar conosco, Simeão. É um prazer tê-lo aqui. União é uma cidade difícil de se viver no tocante ao cadeirante? Na questão no tocante à acessibilidade, já foi mais difícil. Até porque você acompanha a minha luta há muitos anos, há mais de 20 anos, e a gente vê que tinha tantos desníveis, tinha tantas ruas esburacadas. Houve um avanço, uma melhoria na questão no tocante assim, na malha asfáltica, em alguns calçamentos corrigidos. Agora, o pior de tudo que eu vejo na acessibilidade de União dos Palmares, Ivan, é quanto à questão das barreiras humanas, porque às vezes pode estar tudo perfeito, asfalto, estrada, calçamentos, praças, tem lá a rampa, as mil maravilhas. O que acontece é que se tem um carro na rampa, se tem uma corrente em um canto, se tem motos em rampas de acesso, como em algumas escolas da rede estadual aqui, tem tantas dificuldades e isso é provocado pelo quê? Pela barreira humana, que essa é a mais difícil de se transpor, mas no tocante à acessibilidade em questão física, estrutural, deu uma melhorada. A gente precisa mudar esse quadro maléfico, que é de você saber que ali é uma rampa e colocar um carro e colocar uma obstrução para um cadeirante. Você sonha com um prefeito cadeirante? Tá há quantos anos-luz para isso acontecer em União dos Palmares? Eu, sinceramente, para falar assim, é uma questão assim, até fictícia nós falarmos em uma questão de um prefeito cadeirante. Até porque há mil e um fatores para que isso aconteça. A começar por uma disputa que às vezes você tem que ter um grupo forte, ser um cadeirante, até num poder econômico, eu não estou aqui dizendo nenhuma mentira, de um poder econômico, financeiro bom, né? E ter um grupo que ele leve até lá. Mas eu não sei dizer, se não me engano, no Paraná teve um prefeito cadeirante numa cidade do interior do Paraná, não na capital, Curitiba. E graças a essa gestão dele, que o então governador Jaime Lerner, que foi governador 2 vezes do Paraná, colocou um projeto piloto tirando da cidade do interior do Paraná para a capital, onde ele também foi prefeito e depois governador. Hoje, Curitiba e o estado do Paraná têm uma acessibilidade muito melhor devido a esse projeto piloto que surgiu da experiência desse prefeito cadeirante lá no estado do Paraná. Queria eu que a União dos Palmares tivesse, não desejando mal a ninguém que fique numa cadeira de roda, porque tem suas limitações, mas isso não impede de você trabalhar e avançar e ser um cidadão e lutar por você, por sua gente, mas que tivesse um prefeito cadeirante, porque a dor que a pessoa sente, as dificuldades, os limites que a pessoa sente, só quem sente realmente é um cadeirante. Então, quem sabe um dia a União dos Palmares, não digo assim contemplado, mas venha a ter um prefeito cadeirante. Inclusive, há uns anos atrás, se não me engano, 96, se você lembra, que você acompanha a história da União politicamente, eu fui um pré-candidato a prefeito desta cidade na época. Na época que os candidatos eram 96, foi a Frânio Vegete, foi o José Pedrosa, foi o Demerval. A sua candidatura naquela época não era uma candidatura laranja, não? Não, de maneira nenhuma. Nós estávamos trazendo, na época, o PCdoB para a União dos Palmares. Acredito que você lembra disto. Era eu, o Charles, o Davi, o Charles era o presidente da época, e ele tinha encampado a minha candidatura. Mas aí, por que não foi viável? Não por ser laranja, mas porque o próprio tinha projetos pessoais, o próprio Charles, e ele, vamos dizer assim, retirou a minha candidatura e se autodeclarou candidato. Aí eu já não tinha o que fazer. Era um nome novo a se expressar nas urnas, a ser uma opção para o povo, um homem do povo, um homem simples,
Mas por que a gente só tem que votar em grandes empresários, em grandes políticos, não aqui desmerecendo ninguém? Porque também não se dá oportunidade ao povo. E diga-se assim, não é que se vai fazer 1001 coisa, vai ser o mais perfeito, mas é uma novidade. Não uma novidade no sentido de você mais tarde na frente se frustrar, mas fazer o básico, que é o que esses anos vem sendo feito aqui em União dos Palmares, depois de umas épocas que teve aí que as coisas realmente pararam. Você foi presidente da ADEFUP, uma instituição que acabou mudando de nome. Você fez um bom governo, né? Fez uma boa gestão, melhor dizendo? Oliva, eu fui 4 vezes presidente daquela instituição. Honra-me ter passado por lá, pela direção geral de lá, pela presidência, 4 vezes. Como você sabe, fui primeiro coordenador na época de Jerônimo Siqueira, que era um núcleo da ADEFAL aqui em União dos Palmares, um tipo filial da ADEFAL. Eu fui coordenador. Tempos depois, fui 3 vezes presidente. E fica difícil você fazer um balanço de você mesmo, porque você peca às vezes em se envaidecer e querer dizer, e as pessoas só acreditam naquelas coisas. Você pode citar para a gente uma conquista? Durante essas 4 vezes que eu passei por lá, as conquistas que tive, equipei. Eu tive 2 projetos em parcerias com a Vara do Trabalho de União dos Palmares, e nenhuma dessas vezes que passei por lá, um desses projetos contemplados, que foi um recurso de quase R$ 8.000, eu equipei a ADEFUP. Você fez o que com esse dinheiro? Computador, impressora, cadeiras, armários. Uma mesa decente não se tinha para a gente chegar, tomar um café e receber um convidado. Armário embutido, mesa, fogão novo, equipamentos de som, microfone sem fio e outras coisas que no momento eu não lembro. Eu sei que Segundo mandato, o que é que o senhor conquistou? no segundo mandato já conquistei o carro. Um carro? Um veículo que hoje nós temos na ADEFUP, um Fiat simples, mas que serve e muito àquela instituição, que foi comprado na minha gestão. Está rodando esse carro? No momento ele está quebrado, nós vamos mandar para um conserto, porque nós da ADEFUP temos dificuldades financeiras e tudo você sabe é recurso para consertar, mas o carro foi conseguido na minha Está gestão. quebrado o carro? Está encostado. Sem freio? Uns probleminhas que... De motor? Motor não, mas uns problemas que precisam ser consertados e a gente vai ver essa situação, que até que o presidente vai tomar providência nesse sentido, que é o Antônio. Recentemente o governador Renan Filho, juntamente com o prefeito Aresque Freitas, eles distribuíram ambulâncias para os bairros, para as comunidades. Não tiveram um pleito nesse sentido de talvez não uma ambulância, ou até uma ambulância, mas um carro zeradinho? Não temos sim. Inclusive, o prefeito Kio, ele esteve conosco e sempre está conosco, até porque, você sabe, as ONGs têm umas dificuldades de se gerenciar financeiramente. E a gente tem essa parceria com a prefeitura. E antes mesmo de o prefeito assumir, agora nessa terceira gestão, digamos assim... Você quer dizer que a subvenção está atrasada? Não, nós temos tido a parceria da prefeitura, inclusive o registro definitivo do nosso prédio, que você acompanhou também, a sociedade. Fomos ameaçados até de despejo certa vez por uma associação que queria tomar, dizendo que o prédio pertencia a elas, e foi colocado na justiça, fez-se justiça, e a gente, desculpa a redundância, e a gente conseguiu que a prefeitura, nessa gestão agora do prefeito Kio, desse definitivamente esse registro. Então, e como eu estava falando do veículo... Ele concedeu? Concedeu, já entregou, nós somos o proprietário daquele prédio lá, doado pelo Zé Pedrosa e agora definitivamente dado... O Kio referendou? O Kio referendou, nos entregou em solenidade lá no Natal de 2017, esse documento referendando que nós somos os verdadeiros proprietários de lá. É verdade que vocês têm e encontram dificuldades de conduzir os cadeirantes para outras praças, ou seja, para Maceió, para um atendimento médico? Relata para a gente a dificuldade que vocês encontram, se é que existe. Nós, claro, a demanda é grande, a gente tem uma demanda muito grande, que precisa ser levada a Pestalozzi de Maceió, e principalmente a ADEFAL, que é o nosso ponto de base, e outras instituições que lidam com a questão de saúde, mas... na minha gestão, na gestão de Antônio, nós temos esse carro que está momentaneamente
encostado, mas Eu já vai soube que voltar. faz 4 meses quebrado. É mais Não é muito tempo, não. aquela questão de financeira que nós não temos, como eu já Então, expliquei o tempo anteriormente. exato. São quase, não são 4 meses não, Ivan. Eu, corrigindo aqui, acho que não vai fazer 2 meses ainda, vai fazer 2 meses ainda. E como eu estava falando, nós temos uma demanda muito grande. Vocês substituíram o carro quebrado por um novo, locaram? Ou essa prestação de serviço está Não, no arquivo? essa prestação de serviço nós não temos, por conta de nós, como eu já lhe disse, e a sociedade que nos acompanha, até quero agradecer a todos do projeto Telemarketing, que são aqueles que a gente liga para as casas com essa história da Defop e colaboram conosco com 5, com 20, com 30, seja lá com o que for, e que mantém a Defop junto com as parcerias da prefeitura. E nós não locamos outro. Agora, a Secretaria de Saúde, sempre que a gente precisa para buscar cadeira de roda, dar entrada em cadeira de roda, levar o pessoal para dar entrada nessas consultas e exames, seja lá o que for referente, inerentes à área da saúde. Se pegar um nós prefeito vamos contrário à fazer isso. Defub, como é que vai ser essa situação? Porque agora vocês têm a compaixão do governo Kiel. Liga para a Secretaria Municipal de Saúde, para a secretaria cede um carro, ao invés de ter o seu próprio veículo. Olha, Ivan, nos momentos mais difíceis da Defop, que nós já passamos, que cortaram o transporte, cortaram subvenção, tudo por uma questão pessoal e política de um tempo atrás, que no momento não vem ao caso, mas só exemplificando. Ok. Mesmo assim, na época, nós depois... Você quer dizer que a Defub é perseguida politicamente? Não é que seja perseguida politicamente, mas às vezes você não se aceita e às vezes não é que se cria Tem como o um senhor, histórico. desculpe convidado, tem como verdadeiramente o senhor sair da toca e revelar as dificuldades da Defub? As dificuldades da Defop nós temos, como eu já lhe disse. A base principal é o transporte. E a base principal é a gente ter uma geração de renda dentro daquela instituição. Passou os 3 presidentes lá, o Gabriel, eu 4 vezes, o Antônio agora pela 2ª vez. E a gente tenta fazer uma geração que tenha geração de emprego e renda na própria instituição, que vai servir para o associado que precisa se profissionalizar e precisa ter uma renda, e tanto para ter um recurso para a própria instituição, para no momento desse, de transporte quebrado, a gente ter o transporte, as mandar consertar, ou então locar, como você sugeriu. E voltando o que você me perguntou anteriormente, logo no início, eu quero dizer que também o prefeito Kiel também nos disse que vai enviar um veículo, sim, para a Defop, um veículo à altura da Defop, adaptado, para que a gente possa fazer esse serviço, porque a gente tem esse veículo, o Fiat Uno, que graças a Deus serve muito a gente, mas a gente precisa de um veículo maior, adaptado, para que a demanda seja maior e que a demanda nunca vai totalizar, nunca vai conseguir dar uma resposta aos nossos associados, porque a demanda, quanto mais o carro maior, mais a demanda vai aumentar, mas já se é umas vagas maiores, uma quantidade de vagas maiores, para que a gente possa atender aqueles que nos procuram. O Antônio foi o primeiro cadeirante a assumir um cargo no Poder Legislativo de Norte Somares. E diante dessa realidade, é fato, foi o melhor momento da Defub? Ou eu soube que ele se entregou com o dirigente e você teve um perrengue com ele? Olha, foi uma oportunidade ímpar que a Defub teve, elegendo um legislador municipal que é do nosso quadro, que foi presidente da instituição. Ele, na verdade, eu era presidente da época e ele vereador, ele fez o possível para que a gente pudesse ter, inclusive tinha um veículo grande lá que durante toda a época que ele foi vereador, esse veículo sempre prestou serviço à Defub, né? Diga-se de passagem, nisso aí foi muito interessante, ele sempre esteve presente. Agora, eu, enquanto associado, enquanto presidente da instituição da época, eu não sei se eu vou usar bem as palavras, mas eu esperava mais assim no sentido, porque era um vereador que foi um presidente da instituição, estava na bancada de um prefeito aliado dele. Agora, o que ocorre também é que a gente deve se fazer justiça, porque você sabe, todo vereador só faz bonito em sua base se tiver apoio realmente efetivo do prefeito. O que ocorreu que na época do Antônio, vereador, e eu presidente, na época o prefeito da época
não deu uma resposta às expectativas, tanto do Antônio como vereador e ex-presidente da DEFUP. O senhor lembra o nome do prefeito da época? Todos nós sabemos, e aqui eu não queria citar nomes, né? Porque a história, e se a gente fala de O senhor determinados veio para sair da toca ou não? Sim, sim. Mas a história sabe que não vamos dizer assim, que seja Eduardo uma má Pedrosa, pessoa, foi o que Eduardo seja uma má Agora, pessoa. os senhores tiveram a oportunidade, não sei se da gestão do Areski Freitas, de indicar um nome para ocupar uma secretaria municipal. É fato. Sim. E por que o carro está quebrado há 2 meses e essa confusão toda? Tudo a gente se resolve com recursos. Tudo se resolve com as parcerias. A parceria que nós temos no momento é o povo de União dos Palmares que mantém a nossa instituição, projeto Telemarketing, a Prefeitura Municipal e suas secretarias que nos dão suporte. Eu digo a você com toda sinceridade, de experiência que tive 4 vezes que passei por lá, e de outras não querendo falar de outras instituições, mas é um exemplo das outras, que se nós não tivermos, ou muito ou pouco, um apoio mais efetivo, seja lá como for, grande ou pequeno, do poder municipal, as instituições elas não se gerenciam sozinhas. Nós temos essas parcerias com a prefeitura, secretarias e com o povo de união que mantém lá. É isso que a gente realmente tem buscado fazer na DEFUP em 22 anos, que vai fazer agora em 4 de setembro. E o que você me pergunta, aquela questão, se teve uma secretaria de inclusão, se tem uma secretaria de inclusão, se tem um secretário, se tem um aliado, mas esse aliado, que não é verdade, é o Antônio, ex-presidente lá, e está no governo Kio, como a gente tem parcerias com ele, nós estamos com ele. Ele tem buscado, e o prefeito, à medida do possível, ele tem carreado os recursos, as necessidades, as demandas da DEFUP. Então, eu não posso assim também, e não tem sobre as presidentes lá, mas o Antônio também não pode dizer, tem essa lista aqui, nós precisamos disso. Tudo tem as suas prioridades, tem as suas urgências, e tenha certeza, Ivan, e a sociedade palmarina, não aqui jogando flores, mas reconhecendo as demandas e as prioridades que a DEFUP tem tido ao longo desse tempo, as urgências e prioridades elas estão sendo atendidas. A DEFUP recebe queixa de seus associados pela falta de atendimento às suas demandas? Claro, Ivan, recebe. Como toda instituição, não desconheço uma. O senhor pode elencar para a gente qual? Questão de, por exemplo, quer uma consulta em Maceió num especialista, um traumatologista, um ortopedista, uma especialidade maior de alta complexidade, e eles não aceitam que a gente tem que ir lá. Eles quem? Os associados, alguns associados. A gente tem que ir lá, passar pelo aquele processo de dar entrada, seja lá na DEFUP, na ADEFAL, na Pestalozzi e em outro, dar entrada, esperar a marcação, esperar o dia de ser atendido. Para eles, a gente tem que realmente dar alguma resposta, levar logo e ser atendido. Ora, não é nem assim, porque você sabe que até em planos de saúde que a gente paga, a gente às vezes é encaixado ou é marcado para tal mês, para tal dia, para tal semana, e ainda tem que esperar no dia o atendimento. Então a gente tem que ter a paciência. Claro, reclamações na DEFUP. Quanto à questão do transporte, quanto à questão de marcações, na DEFUP e qualquer instituição de União dos Palmares. Esse é o grande gargalo, então. Esse é o grande gargalo. O grande gargalo não só da DEFUP nesse sentido. O senhor, com 4 gestões, 4 vezes presidente, não conseguiu tirar isso? Eu acredito que as demandas elas sempre têm um aumento, Ivan. A partir do momento que a cidade cresce, a partir do momento que tem um maior número de associados, vai se aumentando a demanda. É como eu lhe disse na questão do carro. Tem assim um carro grande hoje a gente atende com um Fiat Uno 2 vezes na semana, em torno de 4 pessoas, que dá 8 na semana, não é isso? Tem-se hoje um carro grande, uma Sprinter, uma van, seja lá o que for, a demanda vai aumentar mais ainda e a gente vai sempre ficar nessa dificuldade de dar uma resposta necessária ao nosso associado. Convidado Manuel Simeão, muito obrigado por participar aqui do quadro Saindo da Toca. E o senhor
antes da entrevista ter início, me pediu para fazer um reconhecimento, por favor. Eu quero, Ivan, de uma maneira feliz, porque foi uma grande mulher, foi uma educadora, e de uma maneira saudosa também, dizer da minha tristeza da partida da professora Clemi, que foi uma grande educadora. Ao chegar lá no Carlos Gomes, em 84, ela era minha professora da 6ª série, sempre foi uma mulher elegante, inteligente, atenciosa comigo e com os outros. E parecia até, eu chegava naquelas semanas, e parecia até que a gente se conhecia de muitos anos. E depois a gente teve uma amizade de estarmos juntos na casa dela, os cafés da tarde, as conversas em frente à antiga 7ª CRE, eu, ela, a filha, as sobrinhas, os vizinhos. Ela sempre foi uma mulher muito generosa com todos, uma pessoa elegantíssima, uma educadora, uma amiga. Dizer o resumo de Clemir Lins para Manuel Simeão, foi uma amiga, além de uma grande educadora. E que Deus a tenha na sua luz e que ela certamente contribuirá muito lá no andar de cima, como contribuiu como uma grande educadora no Carlos Gomes na educação de União dos Palmares. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e dizer aos nossos associados que estamos sempre na luta. E os dias passam, os anos passam, mas a gente nunca deve esmorecer. Vamos sempre à luta, porque quando se esmorece, aí tenha certeza que tudo perde sentido. Mas a gente tem que estar sempre nessa luta firme de ver dias melhores para a União dos Palmares, para Alagoas, principalmente para a nossa terra. E a você, meu muito obrigado mesmo. Próximo Saindo da Toca, Mãe Neide. Até lá!